Rapaziada, seguinte, eu estava navegando na rede internacional de computadores, mais conhecida como internet, e eu tive um insight para este vídeo aqui agora, porque eu estava vendo um vídeo da Tequita Dev, que é uma das pouquíssimas criadoras de conteúdo brasileira, né, criadores de conteúdo brasileiro que eu assisto, são bem poucos mesmo, e ela estava fazendo um vídeo sobre a pesquisa do Stack Overflow. Daí eu fui dar uma olhada nessa pesquisa do Stack Overflow também, e meio que deu um match com uma coisa que eu estava percebendo aí nos últimos dias, semanas, nas vagas que eu aplico aí às vezes, tá? Então hoje iremos falar sobre como está funcionando o mercado de trabalho atualmente, que é mais ou menos o que a Tequita fala nesse vídeo dela também, e a minha percepção do que eu tô vendo também desses processos seletivos que eu participo às vezes, e como provavelmente vai ser ano que vem e nos próximos anos aí, talvez continue seguindo nesse caminho, tá? Então, para você que não me segue ainda, comece a me seguir exatamente neste momento. Senta o seu botão aí no dedo de se inscrever. Estamos quase chegando nos 100 mil aí, falta menos de 20 mil inscritos já, e a sua inscrição vai me ajudar muito. Pô, se você quer ver um homem feliz, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Aqui na descrição também tem o link do meu Instagram, eu posto bastante conteúdo lá, e tem alguns cursos que foram os cursos que eu fiz para aprender programação, beleza? São cursos que eu realmente fiz e vai estar o link aqui na descrição. Bom, vamos lá. Sem mais enrolações, como eu falei, esse vídeo da Tequita era vendo a pesquisa do Stack Overflow que saiu, né? A gente já fez um vídeo aqui esse ano falando sobre a pesquisa do Código Fonte TV também. Os dados da pesquisa salarial ali do Código Fonte TV, eles fazem uma pesquisa todo ano aí. E antes de mostrar a pesquisa, eu não vou ficar passando ponto por ponto, igual eu fiz nos outros vídeos, porque esse vídeo é muito mais direto a um único ponto, depois a gente até vê outros ali, que é o que tu precisa saber para entrar no mercado de trabalho hoje, sabe? Porque a gente vê aí que tá difícil, né? Tem muita gente que reclama que tá difícil e tal, e realmente não tá fácil, mas nunca me disseram, né? Mentira, me disseram que ia ser fácil sim, mas a gente não tem que acreditar nesse papinho de que vai ser fácil entrar na área de tecnologia, né? Então já entre ciente disso. Só que eu tenho aplicado para algumas vagas, eu não saio aplicando para várias vagas porque eu só aplico quando é uma vaga que, pô, eu quero muito trabalhar naquela vaga mesmo, porque é algo que fecha muito com o que eu gostaria de trabalhar no momento. Até porque eu tô criando a Futuro Dev Academy, então eu tenho meu próprio software atualmente que eu tô criando, né? E o que eu tenho percebido nessas vagas é que eu quase não estou achando vagas que me agradam. Por quê? Porque eu tô aplicando só pra vaga que seja back-end com .NET, com C Sharp.NET, né? Então eu só aplico pra vagas que seja back-end, C Sharp.NET e ali as outras ferramentas que eu utilizo, né? Que é SQL Server, Azure, enfim, a minha stack principal, né? E eu quase não estou achando vagas para isso. Ah, John, mas é porque não existe mais vagas para desenvolvedor.NET? Não tem mais vagas para quem quer trabalhar com C Sharp? Muito pelo contrário, tem muita vaga, muita vaga para .NET, muita vaga para C Sharp. Só que todas elas, quase assim, de 10 vagas que eu encontro, 8 delas pedem que tu saiba front-end. Que tu tem que saber Angular, outro tem que saber React. Então é muito raro tu encontrar uma vaga que seja específica back-end. Muito raro mesmo. Daí eu fui pesquisar em vagas no Brasil também, porque para mim não importa o país que eu vou trabalhar, desde que eu trabalhe na stack que eu quero trabalhar. E no Brasil se repete a mesma coisa. Se você for procurar back-end, você vai ter que saber ali o front-end. E não que eu não saiba, eu sei. O problema é que eu não quero, né, ter que trabalhar com front-end. Só que estamos caminhando para um momento que eu acho que vai se tornar um pouco difícil você poder escolher trabalhar só com back-end ou só com front-end, porque ambos estão requerendo que tu seja full stack. Não existe mais uma vaga, quer dizer, existe, né, gente, mas eu tô aqui fazendo uma figura, sei lá como é que é o nome disso, figura de linguagem, o que é isso, mas eu tô aqui falando a maioria das vagas, né? Não vai te pedir para ser só front-end ou só back-end. Pelo menos para níveis iniciais medianos ali, né? Para quem é júnior, um júnior quase pleno, não vai ter vagas que peçam só isso. Pode ser que lá para sênior, daí tu seja só back-end, só ali na tua stack e deu. Mas estamos caminhando aí para esse ponto. E eu sempre falei aqui no canal, né, que se tu é front-end, tu tem que ter noções do back-end, se tu é back-end, tu tem que ter noções do front-end, porque tu tem que saber como isso vai se comunicar. O back-end, por exemplo, agora, que eu tô criando lá na Full Stack, na Futuro Dev Academy, né? Pô, como eu já conheço o front-end, eu tento deixar as respostas o mais bem tratada possível, porque eu já sei como é que vai ser aquela manipulação daquilo ali no front-end. E se eu trabalhasse no front-end, eu já saberia mais ou menos como iria funcionar essa comunicação com o back-end, sabe?
é muito mais fácil quando tu sabe os dois lados, mas como eu falei, nem sempre a gente quer trabalhar com os dois, né? E a prova disso é justamente aí as pesquisas, como eu falei, tá? A gente vai aqui para a tela do computador agora. A primeira coisa que a gente vai ver é, deixa eu ver aqui, qual o tipo de desenvolvedor que respondeu essa pesquisa, né? Aqui do Stack Overflow primeiro. Aqui, em primeiro lugar, a maioria dos desenvolvedores que responderam são full stack, então já dá para ver por aí. Daí depois, em segundo lugar, vem o back-end, depois aqui tem estudantes, né? Em terceiro lugar vem estudantes antes do front-end e em quarto lugar vem o front-end. Tem várias outras áreas aqui de atuação, né, na área de tecnologia, mas aqui é justamente para a gente ver que o full stack realmente é algo que domina o mercado. Porém, aqui nessa pesquisa do Stack Overflow, a gente tem que notar uma coisinha que é muito importante, tá? A maioria das pessoas que responderam essa pesquisa do Stack Overflow são dos Estados Unidos. Então ela não é uma pesquisa voltada para o mercado brasileiro, né? Então aqui 18% dos Estados Unidos, então o Brasil tá aqui, ó, com 2% de participantes só dentro dessa pesquisa. Então é importante a gente ver uma pesquisa que seja aí com o público brasileiro, né? Que é a pesquisa aqui do Código Fonte TV. E aqui novamente a gente vê a mesma coisa se repetindo. Full Stack com 34% das pessoas que responderam, depois vindo aí o back-end com 30%, e o front-end só 11%. Isso daqui é outra coisa louca pra mim, que na hora que eu vi essa pesquisa aqui do Código Fonte, eu ia falar, do Código Fonte TV, eu não me toquei, é que tipo, pô, todo mundo que eu conheço de iniciante acaba entrando no front-end, né? Começa estudando front-end. E é muito curioso que só 11% das pessoas trabalham com front-end e 30% acabam indo pro back-end. E a mesma coisa se repete aqui no Stack Overflow, né? A maioria é full stack ou back-end. Então, eu acho que à medida que tu vai seguindo, eu acho que o caminho mais simples depois realmente é o back-end. Tanto é que é por isso que eu escolhi o back-end. Tem muita gente que acha que o front-end é nossa, trocar corzinha de botão, isso e aquilo. E, gente, pra mim o front-end é o terror, por isso que eu não quero trabalhar com front-end de jeito nenhum. Eu acho o front-end extremamente difícil de se trabalhar. Eu acho extremamente difícil. Pra mim o back-end é muito mais simples, sabe? É muito mais fluido o teu trabalho no back-end. Aí a gente dá pra perceber que realmente não estamos num momento em que tu deve ser uma única coisa, tu deve ser aquele profissional em T, né, que a gente ouve falar muito aí, que tu sabe um pouquinho de tudo, o T lá em cima, né, tu sabe um pouquinho de muita coisa, no caso, tu é um back-end, mas tu sabe o front-end também, e tu é especialista em uma única coisa ali. Então, digamos que tu é especialista em back-end, mas tu tem que saber o front-end também, porque tu vai precisar usar isso no teu trabalho. Eu gostaria que não seguisse esse caminho, né? Porque, como eu falei, eu gostaria de atuar ali na minha área, pô, quietinho no back-end, criando meus serviços, trabalhando ali na minha coisinha certinha, sem ter que mexer no front-end. Mas, realmente, a maioria das vagas estão caminhando para pedir isso, tá? Daí aqui a gente vai dar uma desbravada também nas tecnologias e que vai reforçar um pouco de tudo isso que as vagas que eu tô vendo pedem, tá? Que é, quais são aqui as linguagens mais populares do mercado atualmente, né? A primeira é JavaScript. Por que JavaScript é a linguagem mais popular do mercado atualmente? Justamente porque se tu é full stack, tu vai usar JavaScript no front-end. Independente de se tu não usar JavaScript com Node ali no back-end, tu vai usar o JavaScript no front-end. Então ela vai ser a mais popular sem ter pra onde fugir, sabe? Então eu acho que isso daqui reforça muito essa questão de tu realmente ter que ser back-end. Daí depois aqui vem HTML e CSS, e isso daqui são linguagens, tá, gente? Não tô dizendo que são linguagens de programação, são tecnologias usadas, né? Então aqui a gente reforça novamente, as duas primeiras posições são linguagens de front-end, JavaScript aí com os seus frameworks e HTML e CSS aqui em segundo lugar, reforçando que o front-end é uma coisa que tem que se saber mesmo que você seja back-end. Depois daí aqui vem Python, SQL, TypeScript, Shell, Java, C#, C++, C, PHP, enfim, uma infinidade de tecnologias aqui que são utilizadas, né? E depois disso aqui para baixo a gente tem os bancos de dados mais populares, que daí é PostgreSQL, MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server,
Server e Cloud Platforms, daí a gente tem a Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Cloudflare, Firebase, Vercel e vamos ver se tem algo mais aqui, ó, os frameworks, Node.js em primeiro, React em segundo, novamente reforçando o que eu acabei de falar, daí depois jQuery, que também é uma biblioteca aí para front-end, Next.js, Express, Angular, ASP.NET Core, minha queridinha aqui. E é isso, eu não vou ficar passando por tudo aqui porque eu só queria trazer um pouco desse insight aí para vocês. E assim, John, mas eu sou front-end, o que eu preciso aprender do back-end? O que eu vou aprender do back-end se daqui para frente o mercado vai exigir isso? Aqui está a resposta de vocês nessa própria pesquisa aqui. Entra na pesquisa, dá uma olhada quais são as linguagens aqui que estão mais sendo utilizadas, né? Então aqui linguagens de back-end que a gente vê que está no topo aqui é Python, Java, C Sharp, C++, C e PHP. Eu acho que essas aqui são as top linguagens de back-end aí que dá para você pensar em estudar. Eu, particularmente, não iria para o Python, apesar de que aqui em cima a gente tem uma outra abinha aqui que a gente vê qual a linguagem que o pessoal está aprendendo a programar, né? E o Python tá disparado em primeiro lugar. Por que a galera tá estudando Python, eu não sei, tá? Não sou hater de Python, tá, gente? Eu até já estudei Python, mas eu não vejo tantas vagas de júnior para Python, sabe? Eu não vejo tantas vagas de iniciante para Python, então eu não sei se é uma boa opção estudar. Daí depois aqui HTML, CSS e JavaScript, porque a maioria, como eu falei, acaba começando a estudar pelo front-end, né? Daí depois o Java, uma ótima linguagem aí para quem quer aprender, C++, SQL, C aqui, então tem várias linguagens aí que dá para você aprender. Outra dica para você que quer se aperfeiçoar em outras áreas aí, não ficar estagnado ali no HTML, CSS, JavaScript, React. Eu quero um emprego sabendo só essas coisas. Só sonha, tá? Mas se você quer se especializar, né? Se você quer ser esse profissional que vai ser requerido aí para outras áreas também, tem o site roadmap.sh, eu não vou entrar aqui agora, mas é só entrar aí, roadmap.sh, lá você vai ter um roadmap de como se tornar um full stack, como se tornar um front-end, um back-end, você vai saber aí qual caminho seguir melhor. Aqui no canal a gente tem muitos vídeos aí falando as etapas que você deve seguir aí para se tornar qualquer uma dessas áreas que eu citei também. E eu acho que você tem que fazer isso se você quer se dar bem no mercado de tecnologia daqui para frente, tá? A concorrência só aumenta a cada ano que passa, né? Tem muita gente entrando no mercado, muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Então, quem sabe mais acaba conseguindo se dar melhor, tá? Não adianta tu ficar aí chorando, dizendo que tu não consegue emprego porque tu sabe pouca coisa, porque tem muita gente boa entrando no mercado, muita gente que sabe muita coisa, e que se você não souber o mesmo que essas pessoas, você não tem a mínima chance de concorrer com elas, tá? Se você ficar só chorando, você não vai conseguir o seu tão sonhado emprego com programação. Eu fiz um vídeo aqui recentemente dizendo os requisitos de front-end, de um desenvolvedor júnior. Nossa, que absurdo ter que saber essas coisas. E, gente, eu nunca falei, até aqui, nesse momento, eu não tô dizendo que tu tem que ser um full stack que sabe muito bem o back-end e muito bem o front-end, mas tu tem que ser um front-end que saiba o básico do back-end ou um back-end que saiba o básico do front-end. A mesma coisa se aplicava naquele vídeo que eu falei dos requisitos para um desenvolvedor júnior. Não quer dizer que tu tenha que saber a plataforma da Amazon, do Cloud ali, né, da AWS, de ponta a ponta, mas tu tem que saber o básico daquilo ali, se tu quer ser um back-end ok, se tu quer ser um back-end que consegue concorrer às vagas. Aqui na Europa não tem uma vaga que seja de júnior, né, que não vai te pedir de AWS ou Azure. Todas as vagas vão te pedir. E o que tu vai fazer? Tu vai fazer um protesto, tu vai fazer uma greve dizendo eu não vou estudar cloud porque eu acho que um júnior não precisa ter isso. Enquanto vai ter 10 pessoas que vão estar estudando essas coisas e vão pegar a vaga que deveria ser tua porque tu poderia ter estudado isso também. Então não precisa ser especialista em nada do que eu tô falando ali. É claro que tem que ser ali uma pessoa boa na lógica, tu tem que saber muito bem a linguagem que tu tá trabalhando, mas quando eu falo de outras ferramentas adicionais, eu falei, por exemplo, nesse vídeo de requisitos para júnior, de CI, CD, de pipelines,
funções. Eu não tô dizendo que tu tem que saber fazer um deploy 100% sozinho, com a integração contínua, com a entrega contínua, tudo 100% sozinho, até porque provavelmente, como muita gente respondeu naqueles comentários daquele vídeo, tu realmente não vai fazer isso na empresa, tu realmente não vai precisar trabalhar com tudo isso dentro de uma empresa, mas se eles estão pedindo nos requisitos, é porque tu precisa ter uma certa noção de como aquilo ali funciona, porque da mesma forma que o front-end precisa saber como o back-end funciona e o back-end como o front-end funciona para ambos conseguirem se comunicar muito bem, um back-end bom precisa saber como essas outras ferramentas aí de DevOps, por exemplo, funcionam, para ti já deixar as coisas de uma forma agradável para quem for trabalhar com isso, não ter tanto trabalho, tanto erro, tantas coisas ali surgindo, porque não tem nada preparado para essa pessoa, sabe? Então, quando tu tem uma noção maior de como tudo funciona, não precisando ser um especialista, mas que tu tem noções de como as coisas funcionam, tu vai se tornar um profissional à frente de muita gente, como esses dezenas que ficam comentando aí nos vídeos dizendo que é muita coisa. Não é muita coisa, gurizada. Realmente não é muita coisa. É muita coisa se você quer entrar no mercado em 3, 4, 5, 6 meses. Mas isso não é o comum. Tu tem que focar em entrar no mercado com 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos. E em 2 anos dá para estudar tudo isso. E eu falo isso porque eu estudo programação há 2 anos. Eu sei tudo que eu falei lá no requisitos de desenvolvedor júnior. Muita coisa lá eu sei pouca coisa, não sou um especialista, como eu acabei de falar, mas isso que eu sempre estudei muito devagar, parei muitas vezes de estudar. Então, se você for uma pessoa focada, estudar 1 ano e meio, 2 anos, você vai ser muito à frente daqueles requisitos e você vai conseguir a sua vaga. Então, para de chorar, vagabundo. E é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se torne um profissional que as vagas pedem, porque se você não se tornar esse profissional, outra pessoa vai se tornar e ela vai pegar essa vaga, beleza? É nóis, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, e conferir os cursos que tem aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima, valeu e fui!